Nesta aula a gente vai ver o atributo global dropZone. Na última aula a gente viu draggable, ou seja, a gente consegue arrastar um elemento para algum lugar. Mas para que lugar você arrasta o elemento? Ou que lugar que vai aceitar um elemento arrastável? Esse lugar é o dropZone, ou seja, a área onde eu posso soltar um elemento arrastado ou arrastável. Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Vem aí no seu Visual Studio Code, vamos criar um arquivo chamado dropZone.html. Vou criar aqui o arquivo. E vamos criar primeiro um elemento para ser arrastado e depois uma área para receber esse elemento arrastado, tá bom? Então o elemento que eu vou querer arrastar vai ser uma div mesmo. Vamos criar aqui uma div. Vou dar uma classe para ela chamada box. Vamos colocar, aliás, vamos colocar em português, caixa, para ficar até mais fácil você ver que esse nome pode ser qualquer coisa. E eu vou criar o CSS, então style, dentro da tag head, ponto, é uma classe, né? Ponto caixa. Vou colocar aqui uma largura de 100 pixels, uma altura de 100 pixels também. Vamos colocar aqui uma cor de fundo, então background color. Escolher aqui um chocolate. Vamos testar esse arquivo no Chrome, já ver se está tudo funcionando. Então, dropZone, tá lá, a nossa div, tá? Ela é arrastável? Ainda não, ó. Se eu clicar e puxar, ela não é arrastável. Você já aprendeu como é que faz para deixar o elemento arrastável. Draggable, igual, true. Salva, atualiza, puxei, olha lá, agora ela tá vindo, tá arrastando o nosso elemento. E eu quero criar agora um alvo, um lugar onde eu posso soltar esse elemento. Então eu vou criar aqui mais uma div, vou colocar uma classe de drop, tá? E eu vou colocar aqui um dropZone, nosso atributo. E o que eu quero que aconteça quando ele termine esse dropZone? Eu quero que, no caso, tire uma cópia, por exemplo. Embora isso não está funcionando ainda 100% nativo no HTML5, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, o padrão já está feito, que é esse. Então, quando eu movo, ou seja, eu solto um elemento arrastável dentro dessa classe drop, dessa div com a classe drop, eu quero que tire uma cópia do meu elemento. Então a minha div com a classe caixa que eu arrastei, ela vai continuar existindo onde ela estava e vai ser copiada para o meu dropZone. Ela vai virar filho também desse dropZone. Uma outra opção é você mover o elemento. Então, de vez de fazer um copy, você vai fazer um move. E aí o elemento vai sair de onde ele estava e vai ir para esse elemento que tem a classe dropZone. Porém, como isso não está ainda 100% definido pelos navegadores aí no HTML5, a gente precisa fazer esse recurso de copy ou move utilizando o JavaScript, tá bom? Mas o padrão, assim que já estiver funcionando 100%, vai ser esse que está escrito aqui agora, tá certo? Vamos ver funcionando até aqui, como é que está? Aliás, a gente não consegue visualizar o drop porque a gente não criou o CSS dela. Então volta lá no arquivo. Cria aqui mais uma classe drop, que é a nossa segunda div. Vou copiar aqui, ó, esse CSS. A diferença é só que eu vou colocar aqui 200, 200 e vamos colocar de vez em colocar uma cor de fundo, vamos colocar uma borda, acho que vai ficar melhor. Borda, vou colocar aqui esse, parece vermelho, um pixel sólido. Atualiza aqui. Então eu tenho o meu quadrado e eu posso arrastar para esse outro quadrado aqui dessa linha vermelha, que é o dropZone. Então se eu arrastar e soltar, se tivesse 100% funcionando o HTML5 aí definido, ele deveria ter tirado uma cópia do meu elemento, né? Eu arrasto ele aqui para dentro, tá certo? Mas eu queria ver funcionando. Como é que vai fazer para funcionar hoje, com esse atributo do jeito que está aqui agora? Então a gente precisa de JavaScript para fazer isso, tá certo? Então vamos colocar esse bônus nessa aula e mostrar como que funciona o JavaScript para a gente tirar uma cópia desse elemento. Primeiro, vamos salvar esse arquivo para você não perder como que é só com HTML5. Vamos deixar esse dropZone aí. E vou salvar mais um, que é o dropZone-js, tá bom? Para a gente colocar o JavaScript nele. Aqui no final, você já sabe, para adicionar JavaScript dentro de um arquivo, eu vou criar minha tag script. E aqui dentro a gente vai colocar o código de JavaScript de fato, tá certo? Primeiro, vamos criar mais uma caixa. Vamos deixar duas caixas. E aí eu vou ter o ID da primeira caixa. Eu vou chamar aqui de C1, por exemplo. E a minha segunda caixa, que eu também posso arrastar, vai ser o C2. Aí eu posso arrastar as duas caixas aqui para dentro do meu dropZone. Vou selecionar as minhas caixas. Eu vou criar aqui uma constante, vou chamar aqui de caixas igual document.query
selector all, e eu vou falar que eu quero selecionar o ponto caixa, ou seja, vai vir as duas caixas aqui como resultado. E toda vez que eu seleciono, ou seja, eu começo a arrastar uma das caixas, eu quero guardar o ID, por exemplo, para eu saber qual que é a caixa que eu estou arrastando naquele momento, tá bom? A API de arrastar, de drag and drop do JavaScript, até então ela também só permite que você armazene informações de texto do que você está movendo. Você não vai conseguir armazenar, por exemplo, o elemento de fato que está movendo, mas se você guardar, por exemplo, o ID que você está arrastando, que é texto, você consegue depois ir lá e recuperar esse elemento pelo ID dele, tá bom? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, dentro de caixas, eu vou fazer um for each, ou seja, eu quero passar cada uma das caixas, afinal de contas eu podia ter 3, 4, 5 elementos com a classe caixa aqui dentro, e cada um eu vou receber aqui um elemento. Então, eu vou chamar de caixa L, cada um das minhas caixas. Dentro desse for, a gente vai configurar o evento quando começa a arrastar um elemento. Então, eu vou utilizar a minha variável caixa L, vou aplicar um evento com o método addEventListener, tá? E o evento que ele inicia quando eu começo a arrastar um elemento é o drag start. Vírgula, vou receber aqui as configurações, as propriedades do evento que aconteceu dentro dessa variável e. E dentro da variável e, eu consigo, inclusive, salvar esse texto para fazer a transferência, né, para fazer o drag and drop. E para salvar esse texto, eu vou utilizar aqui o data transfer, a propriedade data transfer. E dentro dela eu vou ter mais um método chamado setData. Vou salvar um texto, e esse texto nada mais é do que o ID do elemento que está sendo arrastado. Para eu obter qual é esse ID dentro do meu evento, quem foi o alvo arrastado. Então, target, o elemento que foi o alvo do evento. Ponto, qual que é o ID dele? Propriedade ID. Dessa forma a gente já consegue guardar o ID que está sendo arrastado aqui, ó. Vamos ver se isso está funcionando mesmo. Então, ou seja, cada caixa que eu tenho na minha tela, eu vou percorrer uma caixa de cada vez. Em cada caixa eu adiciono o evento drag start, ou seja, quando ele começar a arrastar eu quero que faça alguma coisa. E o que eu quero fazer? Salvar a informação no data transfer. Mas além de salvar a informação, eu também quero visualizar se o ID que está salvando lá é o ID da caixa que realmente eu estou arrastando. Por exemplo, é a caixa C1 ou é a caixa C2? Vou salvar aqui o arquivo, vou voltar no Chrome, vamos adicionar aqui o traço JS para abrir esse arquivo que a gente está testando agora. Nota que eu tenho as duas caixas aqui, elas estão grudadas, mas são duas, ó. Tem uma aqui e outra aqui. Se eu começar a arrastar a primeira, puxou, ó lá, no console, C1. Se eu puxar a segunda caixa, C2. Então, nosso evento já está funcionando. Agora eu preciso configurar o drop, ou seja, quando eu soltar, e eu só posso soltar em cima do meu drop zone para poder funcionar, tá certo? Então, primeira coisa, eu preciso selecionar ou buscar dentro do meu HTML a meu elemento com a classe drop ou com o atributo drop zone. Vou criar então mais uma constante para isso. Constante drop zone vai ser igual document.querySelector. Vou selecionar. Se eu quiser selecionar, por exemplo, pela classe, drop. Se eu quiser selecionar pelo atributo, drop zone, tá? Fecha colchetes aqui dentro das aspas. Também vai funcionar dessa forma, tá certo? Selecionei o elemento, vou adicionar o evento dele. Então, para adicionar elemento, addEventListener, que nem o de cima. Nesse caso eu não vou fazer um for each, ou seja, não vou passar um para cada, por quê? Porque eu só tenho um drop zone, não tenho mais de um. Se tivesse mais de um, faria o for each. Nesse caso eu não tenho. Então o evento que eu vou adicionar aqui é o nosso evento drop. Vou receber qual que é o evento. E na hora que eu receber aqui o evento, eu quero só fazer um console escrevendo drop. Um monte de exclamações. Para a gente ver se o evento está funcionando, tá certo? Quando que esse evento acontece? Volto aqui no navegador, atualizar a página. Comecei a arrastar, drag start, começou a arrastar. Se eu vier dentro de uma área que tem drop zone, ou seja, que eu criei lá o evento e soltar, ele deveria executar aqui o evento drop, mas não executou.
Sabe por que não executou? Porque por padrão, o navegador ele cancela qualquer drop em cima dele, e esse é o comportamento padrão. E normalmente ele vai funcionar alguma outra coisa. Imagina que você arrasta uma imagem para dentro do navegador. Ele não vai aceitar a imagem dentro do HTML. Por padrão, ele vai exibir essa imagem. Então ele tem outros comportamentos para eventos como esse. Mas a gente pode sobrescrever, cancelar o comportamento padrão e fazer o comportamento que a gente quiser que ele faça. Para a gente cancelar o comportamento padrão, a gente precisa configurar um outro evento dentro do nosso Drop Zone. E vamos ver esse evento agora aqui no código. Ó. Volta aqui no Visual Studio Code, vamos adicionar mais um evento no nosso Drop Zone. Então, Add Event Listener. E esse evento vai ser o Drag Over, ou seja, quando algum elemento estiver passando por cima da minha área. O que eu quero fazer? Então, vou receber aqui o evento também nesse momento. E o que eu quero fazer é simplesmente cancelar o padrão do navegador. Então, a minha variável E, que é o evento Drag Over, eu vou fazer um Prevent Default, ou seja, prevenir, né, o comportamento padrão. Vamos ver se está funcionando agora, se vai fazer o nosso console drop. Volta aqui no navegador, no Chrome, atualiza a sua página. Comecei a arrastar, drag start, mostrou lá, estou arrastando nossa caixa C1. Vou soltar dentro do Drop Zone, drop. Escreveu o console. Mas e se eu arrastar ele e não soltar dentro do Drop Zone, se eu soltar fora? Bom, fora eu não tenho evento nenhum configurado, então não tem que acontecer nada. Soltei fora, não aconteceu nada. Vamos puxar o 2 para ver se dá certo também? Vou puxar o elemento 2. Se eu soltar dentro do Drop Zone, drop. Agora eu só preciso obter qual é o ID que está lá no meu Data Transfer e saber qual é o elemento que eu tenho que puxar aqui para dentro do meu div. Então volta no seu Visual Studio Code. Para eu obter aqui a informação do meu Data Transfer, vou fazer aqui a minha variável E, que é o meu evento. Vou acessar o Data Transfer. Ponto. Mas agora eu não vou fazer um set data, ou seja, eu não vou definir uma data, eu quero pegar essa data. Então, ao contrário de set, get. Get data. E lembra qual é o tipo de dado, ou seja, o tipo de data que eu quero pegar? Aqui eu fiz um set data text. Então aqui eu vou obter um dado text. Faz sentido, não faz? Salva aí o arquivo, volta no navegador, atualiza, puxei o C1, soltei dentro do Drop Zone, olha o que escreveu para mim, C1 também. Então, é o ID que está salvo lá dentro. Vou puxar o 2. Puxei o 2. Beleza, fez o console C2. Soltei lá dentro, C2. Tá vindo já o nosso dado, o nosso ID. Basta eu ir buscar agora esse ID dentro do meu HTML, né? A gente pode colocar isso aqui até dentro de uma variável, porque eu já sei que esse cara aqui é o meu ID. Como eu busco um elemento pelo ID usando o JavaScript, document.getElementById, passo a minha variável ID aqui, ó. Então agora eu posso criar uma variável e falar que eu tenho aqui o meu elemento, o elemento que está sendo arrastado dentro da minha constante element. E agora eu só preciso pegar esse elemento e mover para dentro do meu Drop Zone. Meu Drop Zone nada mais é do que o target desse evento aqui, ó. Então i.target.append shoot, ou seja, adiciona aqui um filho, né? Que é esse meu elemento que eu estou arrastando aqui agora. Vamos ver se está funcionando. Salva aí o código, atualiza. Vou pegar o C1 e vou puxar para dentro do Drop Zone. Soltei, tá lá, foi para dentro do Drop Zone. Vou pegar o C2 e vou puxar para dentro do Drop Zone. Tá lá, puxou para dentro do Drop Zone, né? A gente viu que o Drop Zone ele foi subindo porque a gente não formatou uma posição fixa para ele. Isso a gente precisaria usar mais CSS e esse curso é de HTML5, né? Embora a gente vai ver CSS também, mas vimos funcionando aí o nosso evento global. Deu um pouquinho mais de trabalho porque exigiu programação, exigiu JavaScript. Não fique assustado se você achou que é muito JavaScript ou se foi rápido demais a parte de JavaScript. Aos poucos a gente vai também explicando a fundo a respeito do JavaScript, mas se o seu objetivo é aprender JavaScript de verdade, curso completo de JavaScript. Se o seu objetivo é aprender CSS a fundo, com todas as opções que você vai ter quando fizer um drag and drop, por exemplo, ou como posicionar esse elemento em outro lugar, mudar a aparência dele e assim por diante, o curso completo de CSS vai te ajudar a ter uma visão geral do que você pode fazer, tá certo? Vimos aí como funciona o Draggable do HTML5 e a gente viu um atributo global na próxima aula. Nesta aula a gente vai ver o atributo global Drop Zone. Na última aula a gente viu o Draggable, ou seja, a gente consegue arrastar um elemento para algum lugar. Nessa
para que lugar você arrasta o elemento, ou que lugar que vai aceitar um elemento arrastável. Esse lugar é o drop zone, ou seja, a área onde eu posso soltar um elemento